Nos próximos capítulos de Três Graças, a verdade finalmente começa a aparecer. E Bagdá vai levar um choque daqueles. Lucélia encara Bagdá com um olhar frio, quase desafiador. Bagdá perde a paciência. Ele aponta para a porta e explode. Some daqui, garota. Eu já fui bandido, já fiz muita coisa errada. Mas isso que você fez, até para mim é demais. Lucélia fecha a cara. Os olhos dela queimam de raiva. Sem dizer mais nada, ela vira as costas e sai furiosa. Mas alguém observa tudo de longe. Vanilson. Ele percebe que aquele é o momento perfeito. Com um sorriso malicioso, ele se aproxima de Lucélia. E ali nasce uma aliança perigosa. Os dois começam a tramar contra Bagdá. Lucélia fala com ódio na voz. O Bag vai se arrepender de me expulsar feito um animal. Vanilson ri, cheio de ambição. Nós dois, Patricinha, vamos assumir a chacrinha. E você vai ficar do meu lado. Vai ser a minha nova rainha. Enquanto isso, em outro lugar, a tensão também cresce. Paulinho interroga Ferete, mas a resposta que ele recebe o deixa revoltado. Ele bate na mesa, inconformado. Eu não posso acreditar. O Ferete conseguiu sair impune, de novo. O delegado tenta acalmá-lo. Calma, Paulinho, a gente ainda vai pegar esse cara. Nesse momento, o celular de Paulinho toca. Um número desconhecido. Ele atende, em silêncio. E conforme escuta, o rosto dele muda completamente. Quando a ligação termina, ele fica visivelmente abalado. Chuquinha percebe, se aproxima e pergunta: O que foi? Quem te ligou? Paulino respira fundo e responde: Pelo visto, uma aliada. Ele encara o parceiro decidido. Uma mulher que vai nos ajudar a acabar com o Ferete. Paulinho sai dali com uma certeza na cabeça. Ele vai colocar um fim nas maldades de Ferete. E declara com firmeza: se o que aquela mulher falou for verdade, o Ferete vai ter o que merece. Ele aperta os punhos. Eu vou colocar esse cara atrás das grades. Mas tudo isso começa muito antes, em uma conversa tensa entre Bagdá e Lucélia. Lucélia olha para ele, confusa. Eu não entendo, Bag. Por que você quer largar o mundo do crime? Bagdá abaixa a cabeça por um momento. A voz dele sai pesada. Porque eu já fiz coisa demais. Coisa que eu não me orgulho. Lucélia sorri, de um jeito estranho, e responde: Eu também já fiz, e não me arrependo. Ela se aproxima. O mundo é assim, Bag. Ou você é o predador, ou você é a presa. Bagdá estranha aquela conversa. Ele franze a testa. Do que você está falando? Lucélia cruza os braços, misteriosa. Eu também tenho meus segredos. Bagdá chega ainda mais perto. Ele encara Lucélia nos olhos. Eu não gosto de segredo. E exige. Fala logo. O que foi que você fez? Lucélia abre um sorriso provocador. Ela sabe que o que vai dizer vai surpreender. Bagdá solta uma risada curta. Garota, eu já fiz muita coisa nessa vida. Ele encara Lucélia com confiança. Não tem nada que você fale que vá me surpreender. Enquanto isso, Vanilson recebe uma ligação misteriosa. Uma voz do outro lado avisa: a encomenda já está pronta. O capanga de Bagdá responde rapidamente: espera aí, eu vou descer pessoalmente. Mas alguém está observando tudo. Alemão. Escondido, ele vê aquela movimentação e estranha. Esse cara tá muito esquisito. Ele estreita os olhos. Tenho certeza que ele tá armando alguma coisa. Quando vê Vanilson sair em atitude suspeita, Alemão decide segui-lo. Com cuidado, ele se esconde para não ser visto. Durante o caminho, ele percebe algo estranho. Vanilson está indo para a comunidade vizinha, a comunidade do pior inimigo de Bagdá. Alemão fica chocado. O que esse traidor está fazendo aqui? Vanilson finalmente encontra um homem e pergunta: onde está a minha encomenda? Escondido nas sombras, Alemão observa tudo. E então, ele consegue ver claramente com quem Vanilson estava conversando.
Alemão observa escondido, atento a cada movimento. De repente, ele arregala os olhos. Ele reconhece o homem que está na frente de Vanilson. É o chefe da comunidade vizinha. Alemão sussurra, indignado. Eu sabia, esse cara é mesmo um traidor. Ele continua observando, sem piscar. Ele tá de armação com o Zeca. Na sequência, Zeca se aproxima de um carro. Ele abre a porta, pega uma caixa lá de dentro. Depois entrega a caixa diretamente para Vanilson. E diz com frieza, tá aqui. Ele encara o capanga de Bagdá. Agora faz o combinado, que eu garanto deixar você no comando da chacrinha. Zeca faz uma pausa e completa. Mas claro, trabalhando para mim. Vanilson olha para a caixa com um sorriso perigoso e responde, com isso aqui, o Bagdá vai ter o que merece. Ele fecha a caixa devagar. E pode ficar tranquilo. Se você me der o controle da chacrinha, eu vou ser fiel ao seu comando. Escondido, Alemão sente o sangue ferver. Ele percebe que Vanilson está pronto para trair o bando de Bagdá. Assustado, ele decide sair dali. E murmura enquanto se afasta rápido. É melhor eu cair fora daqui, antes que alguém me veja. Ele acelera o passo. Se me pegam aqui, eu tô ferrado. Enquanto isso, dentro da chacrinha, a tensão explode. Lucélia se aproxima ainda mais de Bagdá. O rosto dela está frio, quase sem emoção. E então, ela revela o seu maior segredo. Bagdá escuta e imediatamente arregala os olhos. Ele fica completamente chocado. Sem acreditar, pergunta, isso é algum tipo de brincadeira? Lucélia responde na mesma hora. Claro que não, Bag. Ela encara ele sem medo. Eu tô falando sério. Ela franze a testa. Qual é o problema? Bagdá fica alguns segundos sem conseguir falar. Ele respira fundo, tentando processar aquilo. Então diz, ainda em choque. Garota, você é mais louca do que eu pensava. Ele balança a cabeça. Eu não posso acreditar que você fez uma coisa dessas. Lucélia confirma, sem o menor arrependimento. E rebate. Deixa de bancar o santo. Ela aponta para ele. Você é a última pessoa do mundo que pode me julgar. Bagdá se revolta. Eu posso ter feito muita coisa errada. Ele encara Lucélia com desprezo. Mas você é muito pior que eu. A voz dele fica pesada. O que você fez é imperdoável. Ele completa, indignado. Eu nunca faria isso contra os meus próprios pais. Lucélia percebe que Bagdá está realmente chocado. Tentando amenizar a situação, ela muda o tom e pede. Tá bom, então guarda isso para você. Mas Bagdá olha para ela completamente enojado. Ele aponta para a porta. Vai embora. A voz dele sobe. Some daqui e não volta mais, entendeu? Lucélia se sente humilhada e reage na mesma hora. Como é? Ela encara Bagdá. Você tá me expulsando? Bagdá responde sem hesitar. Tô. Ele completa. Eu não quero mais nada com você. Lucélia cruza os braços, furiosa, e ameaça. Se você continuar com essa história, eu acabo com a sua apresentação de arte. Bagdá ri, sem medo. Escuta aqui, garota. Ele chega bem perto dela. Se você tentar me sabotar, ele fala com firmeza. Eu mesmo vou conversar com os teus tios. Bagdá lança a ameaça final. E vou contar para eles o que você fez com os próprios pais. Ele encara Lucélia. Tudo isso só para ir morar na casa dos bacanas. Enquanto os dois discutem lá dentro, do lado de fora, Vanilson chega. Ele olha para Alemão e pergunta: o que está acontecendo aqui? Alemão disfarça, tentando parecer calmo. Sei lá, não tá vendo? O patrão tá discutindo. Mesmo cheio de raiva de Vanilson, Alemão prefere se afastar. Ele não quer que o traidor desconfie de nada. Vanilson, curioso, decide investigar. Ele se aproxima devagar do quarto de Bagdá e começa a escutar a discussão. De repente, ele ouve Bagdá gritando: some daqui, e não volta nunca mais. Lucélia sai do quarto furiosa. Os olhos dela estão cheios de ódio, e ela avisa, antes de ir embora: isso não vai ficar assim, Bagdá. Ela aponta para ele: isso vai ter volta. Do lado de fora do quarto, Vanilson escuta tudo em silêncio. Quando percebe que Lucélia está prestes a sair, ele se afasta rapidamente da porta. Ele não quer ser visto. Fica ali fora,
esperando. Não demora muito. Lucélia aparece, ainda furiosa. Vanilson se aproxima devagar, tentando parecer simpático. Quer uma carona? Lucélia olha para ele com desprezo e responde na hora: eu não quero favor de lambebotas. Vanilson segura o sorriso, mas não recua. Ele fala com calma: não vou ser lambebotas para sempre. Depois se aproxima um pouco mais. Eu tenho uma coisa importante para tratar com você. Lucélia para por um segundo. Aquilo desperta a curiosidade dela. Depois de pensar rapidamente, ela acaba aceitando a carona. Enquanto isso, de longe, Alemão observa tudo. Ele franze a testa quando vê os dois entrando no carro de Bagdá. Primeiro Vanilson entra, logo depois Lucélia também. Alemão cruza os braços, desconfiado. Isso não tá me cheirando nada bem. Ele lembra do que viu antes. Primeiro o Vanilson conversando com o Zeca, agora isso. Pouco tempo depois, o carro para. Lucélia desce. Ela se aproxima de Vanilson e pergunta direto: o que você quer comigo? Vanilson não enrola, ele vai direto ao assunto. Quero fazer uma aliança com você, para derrubar o Bagdá. Lucélia estranha, ela cruza os braços e encara o bandido. E por que eu ia me interessar por uma coisa dessas? Vanilson sorri de canto. Eu ouvi tudo. Ele continua. Ouvi quando o Bagdá te expulsou. Depois lança a proposta. Eu posso te dar a chance perfeita de se vingar. Lucélia fica em silêncio por alguns segundos, pensando. Então pergunta: e o que você pretende fazer? Vanilson se aproxima, falando em tom baixo: eu vou acabar com o Bagdá. Os olhos dele brilham de ambição. E vou assumir a chacrinha. Ele completa: se você me ajudar, vai ficar do meu lado. E faz a promessa final: você vai ser a nova rainha da chacrinha. Lucélia demonstra interesse. Ela pensa por um momento, depois estende a mão. Me passa seu número. Vanilson entrega. Lucélia guarda e avisa: eu vou pensar. Depois se afasta. Vanilson volta para o carro. Enquanto dirige, ele sorri sozinho. Se a Lucélia me ajudar, não tem como esse plano dar errado. Momentos depois, ele estaciona. Assim que sai do carro, dá de cara com o Alemão. Alemão olha direto para ele e provoca: que foi? Tá afim dela agora? Vanilson fecha a cara. Vai cuidar da tua vida, cara. Ele aponta o dedo. Das minhas coisas, eu cuido. Depois disso, ele se afasta rapidamente, com um jeito suspeito. Alemão observa cada passo e comenta sozinho: esse cara tá armando alguma coisa. Ele pensa por um instante, e pelo visto, a Lucélia tá no meio. Desconfiado, Alemão decide ficar de olho em Vanilson. Pouco depois, ele vê quando o bandido recebe uma ligação. Vanilson fala baixo, mas Alemão consegue perceber. Ele está marcando um encontro com Lucélia, do outro lado da cidade. Assim que desliga, Vanilson sussurra para si mesmo: essa nova parceria vai ser muito boa para mim. Ele sorri, cheio de segundas intenções. Quem sabe ela não me ajuda a me livrar de vez daqueles meus tios mala. Minutos depois, Lucélia encontra Vanilson na entrada da chacrinha. Ela chega direta: o que você quer comigo? Vanilson não perde tempo. Eu vou acabar com o Bagdá. Lucélia suspira, impaciente. Isso eu já entendi. Ela encara o bandido. Mas o que eu tenho a ver com essa história? Vanilson explica o plano. O momento ideal é quando o chefe estiver dormindo. Ele continua: o problema é que o quarto dele fica trancado. Vanilson faz uma pausa. E a porta tem uma senha. Depois encara Lucélia. Mas eu sei que ele te deu essa senha, para você entrar quando quisesse. Lucélia confirma com a cabeça e, sem hesitar, diz: eu ajudo. Vanilson sorri. Ele não perde tempo. Então me passa a senha. E promete: você não vai se arrepender. Ele olha para Lucélia com ambição. Quando eu assumir o comando, e finaliza: eu quero você do meu lado. O que Lucélia e Vanilson não imaginavam
é que alguém estava escondido ali perto. Alemão. Em silêncio, ele escuta cada palavra da conversa. Lucélia cruza os braços e encara Vanilson. Antes de entregar a senha, ela faz uma exigência. Eu te ajudo, mas primeiro você precisa fazer uma coisa por mim. Vanilson responde na hora. Fala. Ele sorri com confiança. Eu faço o que você pedir. Lucélia fala em tom frio, calculado. Depois que tudo acabar, você vai se livrar dos meus tios. Ela faz uma pausa e completa. E também daquela chata da minha prima. Vanilson nem pensa duas vezes. Fechado. Então Lucélia se aproxima e finalmente revela. A senha do quarto do Bag é 2232. Vanilson sorri. Aproveita essa noite. Ele fala com convicção. O Bagdá não passa de hoje. Lucélia levanta a sobrancelha, curiosa. E como você pretende fazer isso sem que ninguém descubra que foi você? Ela provoca. Porque, até onde eu sei, ninguém gosta de traidor. Vanilson responde com segurança. Tá tudo sob controle. Ele se inclina um pouco mais perto. Eu consegui uma coisa que vai fazer todo mundo pensar que foi um acidente. Lucélia fica ainda mais curiosa. O quê? Vanilson então revela o seu plano. Lucélia arregala os olhos. Ela fica surpresa. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Depois pensa melhor e admite. Mas você tem razão. Ela sorri de forma fria. Ninguém vai desconfiar. Escondido, Alemão escuta tudo. Ele sussurra para si mesmo. Esses dois traidores vão ter o que merecem. Sem fazer barulho, ele se afasta dali. Logo depois, procura Bagdá. Ele pede. Patrão, posso falar com você um minuto? Bagdá estranha. O que foi, Alemão? Aconteceu alguma coisa? Alemão confirma. E conta tudo o que escutou. Sobre Vanilson, sobre Lucélia, sobre o plano. Bagdá fica furioso. Ele fecha os punhos. Esses dois vão pagar caro. Depois respira fundo. Mas eu já tenho um plano. Ele olha para Alemão. E para funcionar, eu preciso da tua ajuda. Alemão escuta tudo em silêncio. Quando Bagdá termina de explicar, ele arregala os olhos. Mais tarde, naquela noite, Vanilson se aproxima do quarto de Bagdá. Está tudo em silêncio. O chefe da chacrinha parece dormir profundamente. Vanilson digita a senha. A porta se abre. Ele entra devagar. Se aproxima da cama e sussurra. A tua hora chegou. Então ele se afasta. Pega a caixa que recebeu de Zeca. Abre lentamente. De dentro, ele tira uma caixa de cobra cascavel. Bagdá continua aparentemente dormindo. Vanilson sorri. Todo mundo vai achar que foi um acidente. Ele ri baixo. Nem o puxa-saco do Alemão vai poder dizer nada. Ele se aproxima da cama. É só colocar isso aqui. E depois, trancar a porta. Mas de repente, uma voz surge no quarto. A tua casa caiu, seu traidor. Vanilson se assusta. Ele se vira rapidamente. Alemão aparece escondido no canto do quarto. No mesmo instante, Bagdá se levanta da cama. Ele estava acordado o tempo todo. E diz com frieza. Agora você vai aprender o que acontece com traidores. Vanilson começa a tremer de medo. No desespero, ele aperta a cobra com força. E em um segundo, a cascavel o morde. Vanilson cai no chão, agonizando. A cobra ainda se contorce nas mãos dele. Bagdá observa a cena sem demonstrar pena e diz friamente: teve o que mereceu. Alguns segundos depois, tudo fica em silêncio. Vanilson não se mexe mais. Bagdá olha para Alemão. Se livra do corpo. Ele fala com firmeza.
Eu ainda tenho outro problema para resolver. Alemão entende na hora. Bagdá completa. Eu preciso cuidar da Lucélia. Sem perder tempo, o chefe da chacrinha entra no carro. Ele acelera e sai em alta velocidade pela estrada. Pouco tempo depois, ele chega à casa de Casper. Quando entra, todos ficam surpresos. Lucélia arregala os olhos e grita nervosa: "Você aqui?" Casper aparece logo em seguida. Ele olha para a sobrinha confuso. "O que foi, Lucélia? Por que toda essa surpresa?" Lucélia tenta disfarçar, mas Bagdá a interrompe imediatamente. Ele fala em voz alta. Ela está surpresa porque achava que a essa hora eu já estava embaixo de 7 palmos de terra. João Rubens franze a testa. Como assim? Bagdá encara todos ali presentes. Eu descobri tudo. Ele aponta para Lucélia. Ela e um dos meus capangas. Bagdá continua. O Vanilson. Os dois estavam tramando contra mim. A sala inteira fica em silêncio. Todos estão chocados. Bagdá olha direto para Lucélia. O Vanilson caiu na própria armadilha. Ele dá um passo à frente. Agora é a tua vez. Lucélia começa a tremer. O que você está pensando em fazer? Bagdá responde sem hesitar. Eu vou mostrar para todo mundo quem é a verdadeira Lucélia. Desesperada, ela grita: "Não! Cala a boca, Bagdá!" Ela implora: "Você não pode fazer isso comigo." Juquinha estranha aquela reação. "O que foi, Lucélia?" Ele pergunta. "Por que todo esse medo?" Lucélia fica sem resposta. Casper olha sério para os dois. Mas afinal, o que está acontecendo aqui? Ele encara Bagdá. "Fala logo. O que você sabe sobre a minha sobrinha?" Lucélia tenta impedir. "Não é nada, tio." Ela se apressa em dizer. "É só que eu e o Bagdá tivemos um caso. Só isso." Mas Bagdá a interrompe. "Não." Ele fala com firmeza. "Não é nada disso." Ele encara todos na sala. "O que eu tenho para contar é muito mais grave." João Rubens fica aflito. Então fala de uma vez. Bagdá respira fundo e começa revelando o primeiro segredo. "Foi a Lucélia quem armou o assalto contra vocês dois." Juquinha fica chocado. "Como você sabe disso?" Bagdá abaixa a cabeça por um momento e confessa: "Porque eu ajudei." A sala inteira reage. Ele continua: "Mas eu me arrependo e peço desculpas por isso." Casper encara a sobrinha, profundamente decepcionado. "Lucélia, eu nunca imaginei uma coisa dessas." Mas Bagdá levanta a mão. Isso ainda não é nada. Ele encara Lucélia, perto do segundo segredo dela. Agora, todos ficam ainda mais tensos. Meg pergunta, nervosa: "Do que você está falando, Bagdá?" Bagdá não hesita. Ele revela: a Lucélia mesma confessou que foi ela quem tirou a vida dos próprios pais. A sala inteira fica em choque. Bagdá termina. Tudo isso só para poder ir morar com os tios ricos. Casper fica horrorizado. João Rubens pergunta, incrédulo: "Você tem certeza disso? Como descobriu uma coisa dessas?" Bagdá responde: "Foi ela mesma quem contou." Lucélia grita, desesperada: "Vocês não podem provar nada." Meg fala imediatamente: "Eu acredito no Bagdá." Casper encara a sobrinha, com tristeza e revolta, e declara: "Eu também acredito." Ele fala com firmeza: "E essa garota vai pagar pelo que fez." Noélia fica visivelmente preocupada. Casper continua, ainda tentando entender tudo. "A casa do meu irmão tinha câmeras." Ele fala com firmeza: "Se essa mau caráter fez alguma coisa, é só olhar as gravações com atenção." Ele conclui: "E a verdade vai aparecer."
Juquinha concorda imediatamente. Eu mesma vou conferir essas imagens. Sem perder tempo, ela se aproxima de Lucélia e declara com autoridade: Lucélia, você está presa. Ela coloca as algemas e leva a vilã embora. No dia seguinte, Juquinha volta à casa de Casper. Todos aguardam a resposta, tensos. Ela respira fundo e conta o que descobriu. Eu revisei todo o caso da morte do irmão do senhor. Casper escuta em silêncio. Juquinha continua. Fui confirmado que alguém estava alterando os remédios do pai da Lucélia. Ela completa. E foi por isso que ele sofreu o acidente de carro. Casper fica revoltado. Mas como ninguém me contou isso antes? Juquinha explica. Pelo que eu descobri, o perito chegou a falar com a filha. Ela faz uma pausa. Mas ela disse que o próprio pai tomava os remédios daquele jeito. Juquinha balança a cabeça. Por causa disso, ninguém investigou mais a fundo. Então, ela revela a parte mais chocante. Mas quando eu analisei as câmeras, eu vi claramente. Era a Lucélia quem trocava os remédios. Casper e João Rubens ficam completamente chocados. Meg leva a mão à boca. Essa garota é um monstro. Juquinha concorda. Pode até ser, ela completa com firmeza. Mas agora ela vai passar muito tempo na cadeia. Enquanto isso, em outro lugar, outra situação começa a se complicar. Paulinho recebe uma denúncia anônima. Sem perder tempo, ele decide seguir Ferete. Durante a vigilância, ele vê algo inesperado. Ferete está conversando com um homem. Paulinho observa com atenção e então reconhece o rosto. Ele sussurra, revoltado. Aquele ali, eu conheço. O olhar dele se enche de ódio. É ele. Foi ele quem matou meu pai. O homem se chama Vicente. Depois da conversa com o patrão, Vicente espera alguém sair do trabalho. Quando vê Gerluce, ele se aproxima e fala friamente. A gente precisa conversar. Gerluce estranha, mas não tem tempo de reagir. Vicente a obriga a entrar no carro. Tudo acontece muito rápido. Pouco depois, Paulinho chega ao local, mas já é tarde demais. Ele vê o carro indo embora e percebe que Gerluce foi levada. O detetive perde o controle. Ele parte para cima de Ferete. Começa a agredi-lo, mas Juquinha corre e o segura. Paulinho, para! Paulinho grita fora de si. Se acontecer alguma coisa com a Gerluce, eu encaro Ferete com ódio. Eu juro, eu acabo com você. Mais tarde, Ferete pega o telefone. Ele liga para o capanga e ordena friamente. Pode fazer o serviço. Ele completa. Acaba com ela. Do outro lado da linha, Vicente desliga e se aproxima de Gerluce. Mas tudo isso começou um pouco antes, quando Paulinho recebeu aquela ligação misteriosa. Assim que atendeu, ele ficou claramente abalado. Quem é você? Ele exige. Responde. Paulinho continua. Como você sabe de tudo isso? Mas a pessoa do outro lado não responde. A ligação é encerrada. Paulinho levanta imediatamente e diz a Juquinha. Eu preciso investigar uma pista. Juquinha fica preocupada. Que pista é essa? Paulinho responde rápido. Agora eu não tenho tempo para explicar. Ele pega o casaco. Só avisa ao delegado que eu já volto. Minutos depois, Paulinho chega perto do prédio de Ferete. Ele observa o estacionamento e murmura. Se a pessoa que me ligou estava falando a verdade, o Ferete já deve estar saindo. Nesse exato momento, Ferete aparece. Ao lado dele está Macedo. Os dois entram no carro. Paulinho liga o motor e começa a segui-los, mas fala consigo mesmo, cauteloso. Eu preciso tomar cuidado para o Ferete e o capanga dele não perceberem que eu tô na cola deles. Ferete não imagina que Paulinho tá logo atrás dele. Dentro do carro, ele se vira para Macedo. Anda, se apressa. A voz dele sai impaciente. Eu quero resolver esse problema ainda hoje. Macedo pisa fundo no acelerador. Não se preocupe, patrão. Ele completa. A essa hora, o Vicente já deve estar nos esperando. Enquanto isso, Paulinho continua seguindo o carro. Ele estranha o caminho. Por que o Ferete está vindo para cá? O detetive observa a rua deserta. Esse lugar fica muito longe da área dele. Pouco depois, o carro de Ferete entra em um estacionamento subterrâneo.
Paulinho diminui a velocidade. Ele observa com atenção. Então é aqui. Ele aperta o volante. É aqui que alguma coisa vai acontecer. Sem levantar suspeitas, Paulinho também entra no estacionamento. Ele estaciona o carro, sai devagar e olha ao redor, procurando Ferite. Assim que vê o empresário caminhando, Paulinho se esconde atrás de um pilar. Ele se aproxima com cuidado, sem fazer barulho. Ferite continua andando até encontrar um homem. Paulinho chega ainda mais perto, se abaixa e observa. Quando vê o rosto do homem, ele congela. Os olhos dele se arregalam e ele sussurra, chocado. Aquele ali. A voz dele treme. Eu conheço esse rosto. Paulinho aperta os punhos. É ele. Ele respira fundo. O homem que matou meu pai. Enquanto isso, Ferete se aproxima de Vicente e fala baixo. Eu te chamei aqui para ninguém me ver entregando essa maleta. Ele passa a maleta para o capanga. Vicente abre. Confere o dinheiro. Parece que tá tudo aqui. Ele olha para Ferete. Então, é para fazer aquele serviço ainda hoje? Ferete confirma. Quero que você dê um fim na Gerluce. Sem dizer mais nada, ele se afasta, entra no carro e manda Macedo ir embora. Durante o trajeto, Macedo pergunta: o senhor tem certeza que a Gerluce está envolvida nessa história das 3 graças? Ferete responde sem hesitar: claro que tenho. Ele continua: ainda mais agora, depois que aquela estátua apareceu naquele ferro velho. Enquanto isso, Vicente também entra no carro e sai do estacionamento. Escondido, Paulinho pensa rápido. Ele toma uma decisão. Eu preciso seguir esse cara. Sem perder tempo, ele volta para o próprio carro, liga o motor e acelera atrás de Vicente. Pouco depois, o carro para perto da casa de Gerluce. Paulinho observa de longe. Ele vê quando Gerluce sai de casa, mas antes que ela perceba, Vicente aparece. Ele a aborda de repente. Gerluce se assusta, tenta se afastar, mas Vicente a segura e ameaça. Se você tentar fugir, ele fala com frieza, vai ser pior para você. Desesperada, Gerluce pergunta: o que você quer comigo? Vicente aponta para o carro. Entra. Ele completa: você já vai descobrir. Sem ter escolha, Gerluce acaba obedecendo. Ela entra no carro. Nesse momento, Paulinho vê tudo. Ele sai correndo do carro e grita: Gerluce! Vicente percebe a presença do detetive. Sem perder tempo, ele entra no veículo, liga o motor e acelera em alta velocidade. Paulinho corre para o próprio carro e começa a perseguição. Os 2 carros avançam pelas ruas. Vicente olha pelo retrovisor e percebe algo. Ele está sendo seguido. Então, pisa ainda mais fundo no acelerador. Paulinho vê o carro de Vicente se afastando cada vez mais. Ele aperta o volante, frustrado. Pelo visto, ele já percebeu que eu tô atrás. Ele respira fundo. Eu não posso deixar esse cara escapar. Dentro do carro, Gerluce está desesperada. Ela implora: Vicente, por favor, me deixa sair. Mas o capanga responde com frieza: nem pensar. Ele mantém os olhos na estrada. Fica quieta, senão vai ser pior para você. De repente, Vicente vira bruscamente em uma curva. Ele acelera ainda mais. Paulinho tenta acompanhar, mas não consegue virar a tempo. O carro dele passa direto pela rua. Vicente desaparece. Dentro do carro, o capanga sorri. Consegui despistar. Enquanto isso, Paulinho freia com força. Ele bate no volante. Não pode ser. A frustração explode. Eu deixei ele escapar. Sem outra alternativa, Paulinho volta para a delegacia. Assim que chega, conta tudo ao delegado e à Juquinha. Ele explica como seguiu Ferrete, como viu a entrega da maleta e como Vicente levou Gerluce. O delegado tenta acalmá-lo. Paulinho não faz nenhuma besteira. Ele fala com firmeza: eu vou mandar todo mundo disponível atrás da Gerluce. Em seguida, o delegado pega o telefone, faz várias ligações, organiza buscas. Alguns minutos depois, ele desliga. Pronto. Ele olha para Paulinho. Assim que alguém tiver alguma notícia, eu pedi para ligar direto para você. Paulinho agradece, mas continua revoltado. Foi o Ferrete. Ele fala com convicção:
Eu vi ele pagando o Vicente. Paulinho completa. Tá na cara que foi ele. Juquinha concorda, mas o delegado responde com calma. Eu também sei disso. Ele suspira. O problema é que a gente não tem prova nenhuma. Ele conclui. O melhor agora é esperar. Paulinho reage na hora. Eu não posso ficar parado. Ele levanta a voz. A Gerluce está correndo risco de vida. Juquinha tenta acalmá-lo. O delegado tem razão. Ela olha firme para o parceiro. A gente precisa usar a cabeça. Ela explica o plano. Amanhã nós vamos até a fundação e vamos colocar o ferrete contra a parede. Paulinho fica em silêncio por alguns segundos. Então lembra de algo importante. Tem mais uma coisa. Ele olha para os dois. Aquele Vicente, eu reconheci o rosto dele. O delegado estranha. Como assim? Paulinho responde sem hesitar. Foi ele. A voz dele fica pesada. O homem que matou meu pai. A revelação choca os dois. O delegado Jairo e Juquinha arregalam os olhos. Paulinho continua. Isso significa uma coisa. Ele respira fundo. Foi o ferrete. Ele fala com raiva. Foi ele que mandou matar meu pai. O delegado fica pensativo por alguns segundos, ainda tentando juntar as peças. Então pergunta. Peraí, Paulinho, como você soube daquele encontro? Juquinha olha para o parceiro e pergunta. Isso tem a ver com aquela ligação que você recebeu antes de sair, não tem? Paulinho confirma. Alguém me ligou. Ele explica. Disse que o ferrete ia se encontrar com uma pessoa para fazer alguma coisa errada. Ele balança a cabeça, mas não deu detalhes. Juquinha pergunta. Você reconheceu a voz? Paulinho responde. Era uma mulher. O delegado acha aquilo estranho. Essa história está muito esquisita. Ele olha pela janela. O céu já começa a clarear. Já está quase amanhecendo. Então dá a ordem. Assim que o sol nascer, você e a Juquinha vão até a fundação e vão interrogar o Dr. Ferrete. Paulinho responde com determinação. Ele vai ter que me dizer onde está a Gerluce. O delegado encara o policial. Só não faz nenhuma loucura. Depois olha para Juquinha e pede com seriedade. Fica de olho no Paulinho. Ele completa. Não deixa ele fazer nada de que possa se arrepender. Logo depois, Paulinho olha para o celular. Ele respira fundo e comenta. A essa hora, o ferrete já deve ter chegado na fundação. Juquinha concorda. Então vamos. Os dois saem rapidamente da delegacia, entram na viatura e seguem em alta velocidade até a Fundação Ferrete. Minutos depois, eles chegam ao local. Assim que entram, dão de cara com Xênica. Ela estranha a pressa dos dois. O que está acontecendo? Paulinho responde direto. Eu vim falar com o Dr. Ferrete. Ele fala com urgência. Ele precisa me dizer para onde levaram a Gerluce. Sem esperar resposta, Paulinho entra. Juquinha vai logo atrás. Xênica fica sozinha no corredor e murmura pensativa. Então era isso que o ferrete estava tramando. Ela olha para a porta. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a Gerluce. Enquanto isso, Paulinho entra na sala de Ferrete e exige. Onde ela está? Ele encara o empresário. Onde você levou a Gerluce? Ferrete permanece sentado, calmo, em silêncio. Arminda intervém. E como o Dr. Ferrete vai saber onde a sua namorada está? Paulinho responde irritado. Eu não tô de brincadeira. Ferrete sorri com ironia. Quem sabe, ele provoca. Ela não foi conhecer o sogro? Paulinho perde o controle. Ele parte para cima de Ferrete. Arminda se assusta com a cena. Paulinho segura o empresário pelo colarinho e grita. Fala, me diz onde está a Gerluce. Ele acusa. Eu sei que foi você. Paulinho continua. Eu vi você entregando dinheiro para o Vicente. Juquinha corre até ele. Segura o parceiro. Paulinho, para. Ela o puxa para trás. Se acalma. Ferrete ajeita a roupa irritado e diz com frieza. Agora eu quero que vocês dois saiam daqui.
Enquanto isso, do lado de fora, Macedo está no corredor. Shênica se aproxima dele e pergunta em voz baixa. Macedo. Ela olha ao redor. Aquela confusão na sala do Dr. Ferretti tem a ver com aquilo que você me contou ontem? Macedo se assusta. Fala baixo. Shênica continua. Para onde o Vicente levou a Gerluce? Macedo frange a testa. Como você sabe disso? Shênica responde rapidamente. O policial falou agora. Ela explica. Depois eu liguei as coisas. Você disse ontem que o Ferretti tinha um encontro secreto com o Vicente. Ela conclui. Só pode ter sido por causa disso, não é? Macedo tenta desconversar. Eu só falei aquilo para justificar a minha ausência. Ele encara Shênica. Confie em mim. Ele fala sério. Quanto menos você souber sobre essa história, melhor para você. Shênica pensa por alguns segundos. Então decide arriscar. Ela se aproxima dele e sorri. Eu gosto desse seu lado perigoso. Ela pergunta de novo. Mas me conta, o que vocês fizeram com a Gerluce? Macedo não percebe nada de estranho. Ele acredita nela. Eu só vou contar, ele fala em tom confidencial, porque eu tenho consideração por você. Shênica confirma com a cabeça. Eu tô do seu lado. Então, Macedo finalmente revela. Ele conta para onde Vicente levou Gerluce. Enquanto isso, dentro da sala, Arminda manda Paulinho e Juquinha irem embora. Vocês já fizeram confusão demais. Pouco depois, Macedo entra na sala. Ele olha para Ferretti. Tá tudo bem, patrão? Ele pergunta preocupado. Preciso chamar os seguranças? Macedo pergunta se precisa chamar os seguranças, mas Juquinha o interrompe imediatamente. Não vai ser necessário. Ela segura o braço de Paulinho. Vamos. Os dois saem da sala. Enquanto esperam o elevador, alguém se aproxima discretamente. É Shênica. Ela fala em voz baixa. Presta atenção, ninguém pode nos ver. Paulinho a encara. Eu sei onde a Gerluce está. O detetive reconhece a voz na mesma hora. Ele arregala os olhos. Você? Ele se aproxima. Foi você que me ligou, não foi? Shênica confirma. Eu soube do encontro entre o Ferretti e o Vicente. Ela explica. Eu sabia que eles estavam aprontando alguma coisa. Ela respira fundo. Mas nunca imaginei que fosse isso com a Gerluce. Paulinho vai direto ao ponto. Agora o mais importante é encontrar ela. Ele pergunta com urgência. Você disse que sabe onde ela está, não é? Shênica confirma. Eu vou mandar o endereço para o seu celular. Logo depois, Paulinho e Juquinha se apressam. Eles saem da fundação, entram na viatura e seguem em alta velocidade. Enquanto isso, na sala de Ferretti, o empresário está furioso, sentindo-se humilhado. Ele resmunga. Aquele policial vai aprender a nunca mais bater de frente comigo. Arminda pergunta. O que você pretende fazer? Ferretti responde com frieza. Ele ama tanto essa tal de Gerluce. Ele sorri com maldade. Então eu vou tirar dele aquilo que ele mais ama. Arminda estranha. Como assim? Ferretti a interrompe. Exatamente isso. Ele pega o telefone. Eu vou mandar a Gerluce conhecer o sogro dela. Ferretti liga para Vicente. Pode acabar com ela. Vicente pergunta. E a informação, patrão? Ela ainda não falou nada. Ferretti responde sem hesitar. Não me interessa. Ele fala frio. Eu só quero que você se livre dela. E completa. Depois, manda uma foto para o nosso amigo detetive. Vicente concorda. Pode deixar. Ele desliga. Então se vira para Gerluce. Ela está amarrada. Vicente sorri. O patrão pediu para promover um encontro entre você e o teu sogro. Gerluce arregala os olhos.
Me solta! Ela grita. Seu covarde! Enquanto isso, Paulinho e Juquinha chegam ao endereço. Eles param a viatura. O lugar é um galpão abandonado. Paulinho observa ao redor. É esse o endereço? Juquinha analisa o local. Pelo visto, isso aqui está abandonado. Paulinho decide. É melhor a gente se dividir. Juquinha concorda. Ela entra pela porta dos fundos. Paulinho segue por uma entrada lateral. Juquinha atravessa um corredor escuro. Enquanto isso, Paulinho entra silenciosamente. Logo de cara, ele vê Gerluce, amarrada. Ele se esconde atrás de uma caixa. Observa o ambiente. Não vê ninguém por perto. Então se aproxima e fala baixo. Eu tô aqui, Gerluce. Não se preocupa. Ela responde rapidamente. Cuidado, Paulinho. Ela avisa. O Vicente ainda tá aqui. Ele só saiu para pegar alguma coisa. Paulinho promete. Eu vou tirar você daqui. Ele completa. Depois, eu resolvo com aquele infeliz. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, uma voz surge atrás dele. Se afasta dela. Paulinho se vira. Vicente aparece. Armado. Nem pense em fazer gracinha. Paulinho fica parado, com medo que Gerluce se machuque. Vicente pega o telefone. Liga para Ferete. O senhor não vai acreditar. Ferete responde irritado. Fala logo. Vicente diz. O detetive Paulinho apareceu aqui. Ele completa. O filho do homem que eu despachei há alguns anos. Ferete responde frio. Eu não sei como ele te encontrou, mas já que ele tá aí, manda os dois pra terra dos pés juntos. Vicente desliga e encara Paulinho. Chegou a hora de você encontrar o seu pai. Ele levanta a arma. Mas antes que possa fazer qualquer coisa... Polícia! Juquinha aparece. Aponta a arma. Você está preso. Em poucos minutos, o galpão fica cercado. Vários policiais entram. Vicente é rendido. Paulinho encara o criminoso. A casa caiu. Ele fala com raiva. Você vai pagar pelo que fez com o meu pai. Em seguida, ele solta as amarras de Gerluce. Ela corre para os braços dele. Os dois se abraçam e se beijam. Mais tarde, na delegacia, Paulinho conversa com o delegado Jairo. Agora é só pegar o Ferete. Esse infeliz. Ele fala determinado. Mas o delegado avisa. Isso não vai ser tão fácil. Ele explica. Esse tal de Vicente se recusa a entregar o patrão. Ele disse que fez tudo sozinho. Juquinha comenta. Ele deve estar com medo. Paulinho concorda. E faz uma promessa. Eu não vou sossegar até colocar o Ferete na cadeia.